Olá pessoal, eu sou o Ed Carlos Araújo, esse é o Livros do Ed e tá começando mais um vídeo. Vocês estão vendo que hoje eu tô com a voz um pouco estranha, é porque aí no final de semana eu acabei entrando em contato com os produtos de limpeza que eu não deveria e tive uma reação alérgica, mas já estou me curando, só a voz que tá um pouquinho estranha. Então, dito isso logo de início, eu queria dizer pra vocês que hoje a gente vai falar sobre o livro O Curioso Caso de Benjamin Button, não sei, não tô conseguindo pronunciar direito. Mas vocês sabem, o curioso caso de Benjamin Button, do Scott Fitzgerald. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse livro que eu li aí na semana passada. Bom, gente, pra quem não sabe, o Scott Fitzgerald também é escritor de outros grandes livros, como O Grande Gatsby, que também virou filme, assim como O Curioso Caso de Benjamin Button, né? Um filme muito legal, muito famoso. E nas obras do autor a gente sente assim uma questão de uma crítica à sociedade, que eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Bom, O Curioso Caso de Benjamin Button foi um livro publicado lá em 1922, se eu não me engano. Já vai fazer aí um século, ano que vem, da publicação desse texto, e ele ainda continua sendo um texto muito atual, um texto que pode ser lido por qualquer pessoa dos dias de hoje e que ela vai conseguir se identificar e entender a obra. Caso você ainda não tenha lido o livro, mas conheça o filme, né, porque foi um sucesso muito grande aí com o David Fincher como diretor, e teve Brad Pitt e a Cate Blanchett nos papéis principais, né, um filmaço, ganhou aí 3 Oscars nessa categoria técnica, né, é um filme muito aclamado, é um filme muito sensível, digo, porque assisti também esses dias, não tinha assistido o filme até recentemente, assim que terminei o livro, fui assistir o filme para ver se tinha alguma coisa relacionada, para ver se tinha algo próximo, mas indico os dois, tanto o livro como o filme, assim como obras com cada uma com seu suporte, né? São muito legais de você acompanhar. Vamos ao enredo do livro e entender um pouquinho mais sobre ele. É uma obra bem pequena, eu considero que é um conto. Você pode encontrar edições aí que vão mais ou menos de 40 a 60 páginas, a depender da diagramação, mas é um texto bem pequeno, bem rápido. Você senta ali e lê. Quando você começa a ler o livro, a adentrar na história, você já sente aquele clima estranho, porque é o dia de um nascimento de uma criança. E o pai está muito apressado, ele chega no hospital, né, uma espécie de hospital, e vai atrás da criança, da mãe, né, dessa criança. E o pessoal no hospital, nessa espécie de hospital, né, que eu nem sei muito bem se é um hospital, começa a dizer que tem uma coisa estranha, que aquele bebê é uma anomalia, que ele é uma coisa assim diferente, né? Aí o pai já fica todo apreensivo. E quando ele vai lá para a espécie de berçário encontrar esse neném, ele não encontra bem uma criança, ele encontra um senhor, assim, bem velho, lá pelos 80 anos, muito ranzinza, reclamando, falando de tudo, reclamando de tudo. E aí já vem o bug na nossa mente, porque como é que nasceu um senhor idoso de dentro de uma mulher? não entendo, não sei, não é explicado no livro, a gente não tem a menor ideia, só sabe que nasceu aquele senhor ali idoso. E aquele senhor idoso, ele fala que ele quer ir embora dali, ele quer ir pra casa, ele quer umas roupas melhores pra ele vestir, porque ele tá enrolado lá nos panos de criança, ele quer um terno. É um senhor, assim, com as suas peculiaridades, mas um senhor bem ranzinza. E aí o pai, mesmo assim, com raiva, com ódio daquilo, pega o bebê Benjamin Button e leva pra casa. Leva o bebê pra casa e vai lá tentar adaptar a vida com aquela pessoa ali que não é um bebê, já é um senhor de idade, né? E eles não entendem nada do que tá acontecendo. Logo que esse bebê chega em casa, né? Esse bebê idoso, vamos lembrar, ele começa ali a ter contato com a família, mas ele vai estar muito melhor com o seu avô. Então fica lá os dois senhorzinhos mais velhos, conversando boa parte do tempo. Só que aí começa a acontecer uma coisa estranha, talvez, porque tudo já é estranho nessa história, né? Só que o bebê Benjamin Button começa a rejuvenescer. Então, com o tempo, ele tem 80, ele vai migrando para 70 anos, depois para 60, e o passar do tempo vai deixando ele cada vez mais jovem, ele vai rejuvenescendo. Na história, ele se apaixona por uma mulher mais ou menos quando ele tá ali na casa dos 50 anos, e ela é um pouco mais jovem do que ele, então eles têm um romance, eles se casam. Só que aí também acontece uma coisa, que ele continua rejuvenescendo, então ele vai ficar muito jovem e a mulher vai ficando um pouco mais velha. E aí ele perde o interesse por ela e vai começar a ter interesse em outras mulheres mais jovens também, assim como ele naquela época. E aí a mulher dele abandona ele mesmo, ela deixa ele de lado e vai embora. Então, obviamente, ela está certa, porque ele está querendo outras mulheres mais jovens, né? Então, por que ela vai querer com aquele homem que está ali não querendo mais ela, que quer outras mulheres, né? Ao passo que ele vai ficando mais jovem, ele chega ali na casa dos 20 anos e ele entra na universidade, né? Uma universidade super prestigiada, eu não lembro qual é agora,
mas aí ele já entra com muitas habilidades, com muito conhecimento de mundo. Só que, com o tempo, tudo isso muda, porque ele vai ficando cada vez mais jovem, vai ficando adolescente, ele vai perdendo a virilidade dele, né, a força para participar ali dos esportes naquela universidade, por exemplo, né. Então, cada vez ele vai ficando mais jovem, mais jovem, mais jovem, e aí ele vai chegar a um ponto de ter que morar com o filho dele, né, que ele teve nessa relação anterior dele. E o filho dele renega ele. Ele mora com o filho dele, mas o filho dele faz questão de demonstrar que não gosta da presença dele ali. E nesse momento ele é um jovem, muito jovem mesmo, e o pai dele, e o filho dele no caso, já é mais velho, né? Então cria uma inversão de papéis aí mais uma vez na história, né? Só que o Benjamin Button vai ficando tão mais jovem, que ele volta a ser um bebê, a ser cuidado por uma babá. Ele é cuidado por uma babá, tá lá nos braços dela, balançando como um bebezinho, até que ele vai ficando cada vez menorzinho, 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 e ele some, ele desaparece, né? Eu tinha esquecido de mostrar, mas eu li o livro nessa edição aqui do Kindle, né? Bem pequenininha e de tradução do Guilherme Kroll, que achei muito legal esse texto, né? Bom, gente, só pra finalizar, então, eu queria dizer que eu senti que essa é uma obra que ela oscila muito, às vezes ela é engraçada, às vezes ela é muito melancólica e triste, não é? Mas é um texto muito interessante de ser lido, eu recomendo a leitura. Eu falei no início que o Fitzgerald trazia algumas críticas na sua obra, né? E a que eu sinto a principal aqui, talvez seja a questão da manutenção das aparências, né? Porque há todo um clima pensando sobre como a família do Benjamin Button vai apresentar ele para a sociedade, como a família vai ser vista, como é que ela vai ser falada a partir daquele caso de ter um bebê, que na verdade é um idoso, né? Então há toda essa crítica assim construída, a gente perceber como as aparências são sempre supervalorizadas e como a aparência poderia destruir reputações, destruir o legado de uma família, por exemplo, né? Então essa crítica é embutida aí na história, né? Você vai realmente conseguir perceber essa crítica logo no começo da obra. Em relação às curiosidades da obra com o filme, são suportes completamente diferentes e as histórias em si também são completamente diferentes. A única coisa que permanece é a questão do nascimento, né, dele já nascer velho. Só que essa própria estética é alterada, porque no filme ele nasce como um bebezinho mesmo, só que um bebezinho todo enrugado. E aí ao longo do tempo esse bebezinho vai crescendo, mas vai crescendo com um aspecto de idoso. E depois rejuvenesce. E no filme o pai do bebê o abandona em uma espécie de casa para idosos, né? E lá nessa casa para idosos é que esse bebê vai crescendo e vivendo, né? Depois ele sai, ganha o mundo, volta para aquela casa, vive muitas aventuras. Então, o filme ele tem um potencial, eu acho, muito mais reflexivo do que o próprio texto, do que o próprio conto, né? O filme é incrível, é maravilhoso, e você vai conseguir trazer muitas reflexões para sua vida. É uma obra assim belíssima, a atuação dos atores também é incrível, sensacional. E assim, eu fico até pensando porque eu não assisti esse filme antes, de tão bom que ele é. No final, a minha avaliação, eu dei 3,5 estrelas pro Curioso Caso de Benjamin Button, né, pro conto. Eu recomendo a leitura, é um texto bacana, é um texto que você deve ler se você tiver interesse aí nessa temática, por essa história diferente, né, acho que você vai gostar de acompanhar a leitura. Dei 3,5 por algumas questõezinhas, né, que eu não gostei tanto. E talvez mesmo só porque é um texto que não é muito próximo das coisas que eu leio, não é tão próximo assim do que eu gosto de acompanhar. Mas é isso. Até o próximo vídeo, na semana que vem, na segunda-feira, sempre às 18 horas, viu, gente? Tchau, tchau!